Olá, irmãos e irmãs, boa noite, a paz do Senhor esteja convosco. Sejam bem-vindos para mais e um novo programa Viver em Família. Vamos fazer a nossa oração, dirigir a Deus uma prece, através da Sagrada Família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família de Nazaré, fazei a nossa família semelhante a vós. Queridos irmãos e irmãs, neste dia nós vamos refletir sobre um tema bastante dramático para a vida familiar. Muitas famílias são desfeitas, muita violência em família por causa disto. E como uma introdução, um breve versículo da Sagrada Escritura. Provérbios capítulo 20, versículo 1. A zombaria está no vinho e a insolência na bebida. Quem nisso se perde não chega a ser sábio. Para falar sobre este assunto, nós vamos convidar aqui conosco para nós o casal Edna e Márcio. Edna e Márcio, sejam bem-vindos. Microfone com vocês. Boa noite a todos. Queridos irmãos e irmãs, somos o casal Márcio e Edna, né? Pertencemos ao Santuário Santa Rita de Cássia, em Curitiba. Não temos filhos e somos casados há quase 12 anos. E hoje viemos aqui partilhar com vocês um pouco da nossa história relacionado ao alcoolismo e outras drogas que acabou entrando no caminho da nossa vida. Eu venho de uma família de alcoólatras, assim, meu pai já alcoólatra, e eu convivi com isso desde a minha infância. E posteriormente acabei também me tornando um alcoólatra, não por culpa do meu pai ser alcoólatra, mas isso também desencadeou um pouco, né? E não viria a saber que isso era uma doença, não imaginaria que pudesse causar o transtorno que aconteceu na minha vida, como vou contar para vocês. A parte sim que comecei no alcoolismo foi aos 13 anos de idade, quando eu comecei a tomar meus primeiros tragos. E desde então já foi o crescimento no alcoolismo na minha vida, foi assim devastador desde o seu início, né? Quando eu era solteiro ali. Então bebia exageradamente e nunca aceitava quando alguém falava que eu estava bebendo demais, né? Eu sempre dizia que eu paro quando eu quero, bebo quando quero e ninguém tem nada com isso. Essa era a minha resposta básica, que geralmente na maioria dos alcoólatras respondem as pessoas quando a questionam, né? Eu aos 23 anos, eu deu uma estacionada na bebida, que eu fui numa sala de autoajuda e, milagrosamente, entre aspas, eu parei de beber durante 3 anos e meio. Mas aí eu não aceitava ficar sem beber, e para não ficar longe dos meus amigos, entre aspas, então eu comecei também a fumar maconha. No ano de 2000, eu e a Edna se reencontramos, após 10 ou 15 anos passados. Como o Márcio disse, nós nos reencontramos porque nós somos primos. E, então, assim, a gente veio de uma família que praticamente não tinha comunicação, não se encontravam. Então, a gente se reencontrou depois de uns 15 anos. E quando nós nos reencontramos, foi por um motivo assim até triste, porque nosso avô havia falecido. Isso foi em 2000. E quando nós nos reencontramos, então eu não conhecia nada do Márcio, não sabia nada do Márcio. E foi no final de semana que a gente se reencontrou e ali a gente pintou ali um clima, a gente se gostou e começamos a namorar por telefone, porque eu morava aqui no norte do Paraná e o Márcio em São Paulo, estado de São Paulo. E durante 3, 4 meses nós namoramos por telefone, então assim, conversávamos pouco, não nos víamos. E em 2001, em fevereiro de 2001, a gente veio para Curitiba, nós dois,
e fomos morar juntos. Com 3 dias que estávamos em Curitiba, já fomos dividir um quartinho ali, um colchãozinho de solteiro, e começamos a vida. Vamos ver o que dá, era o que eu pensava. Quando eu era solteira, com meus pais, meu pai também é alcoólatra, infelizmente, faleceu bebendo. E meu pai, assim, sempre judiou muito da minha mãe, sempre teve, assim, muita violência na minha casa. Meu pai, quando chegava em casa alcoolizado, não tinha alguma coisa que estava do agrado dele, ele jogava fora as panelas de casa. Se a janta não estava boa do jeito que ele queria, ele jogava as panelas no quintal, judiava da minha mãe, assim, agredia a gente com palavras. Então, assim, era bem complicado. E eu lembro que minha mãe falava assim, eu falava para minha mãe que por que ela não se separava? Que a gente era, eu e mais 2 irmãos, que a gente podia viver a nossa vida tranquilo, e a gente não ia passar necessidade. E ela só dizia para mim assim: filha, quando você casar, você vai ver que não é assim. Não é assim, acontece uma coisa e já se separa. E eu disse para minha mãe uma vez assim: comigo não vai ser assim. Se acontecer comigo, eu largo e vou viver minha vida. Pensei que fosse fácil. Desculpe se eu me emocionar. E quando a gente foi morar junto, então não sabia nada do Márcio, aos poucos que eu fui conhecendo ele. E aqui em Curitiba a gente estava junto e procurando emprego, tal, tentando a nossa vida. E um certo dia a gente foi ao mercado e ele falou para mim assim: vou comprar uma cerveja sem álcool. Até aí tudo bem, porque na minha cabeça não passava nada ainda do Márcio, não sabia nada. E ele começou a tomar a cerveja sem álcool, nada contra quem toma, né? E só que aos poucos foi com a convivência que a gente tinha, as pessoas que moravam com a gente, que residiam no mesmo lugar, então todos faziam uso do álcool, do cigarro e outras drogas que eu não sabia. Que eu, para mim, assim, sei lá, eu vim do norte, era assim, entre aspas, assim, bem bobinha. E aos poucos, então, assim, o Márcio foi entrando nessa vida, foi se afundando cada vez mais e chegando, assim, virar assim, um caos, porque um dia eu estava em casa e eu queria falar com o Márcio, de repente o Márcio não estava mais ali na sala, com mais outras pessoas da família. Quando eu fui procurar, eles estavam num cômodo no quintal e estavam usando droga. Então, assim, aquilo para mim abriu o chão e eu falei: pronto, acabou. Para mim eu achei que era fácil, acabou e pronto. E a gente não discutiu, nós não brigamos, mas eu fiquei 3 dias sem conversar com o Márcio. Quando, num domingo de manhã, eu ouvi o meu tio, que é o padrasto do Márcio na época, conversando com a minha tia e falando assim: por que eles não estão conversando? E a minha tia simplesmente respondeu: porque ela viu ele usando droga com vocês. Então, assim, ele falou assim para ela: grande coisa, foi só uma experimentadinha. E eu falei assim: nossa, é uma experimentadinha? Tá, vamos ver o que dá. Resolvemos, conversamos um pouco e voltamos a viver a nossa vida normal entre aspas. E, passado um tempo, a gente foi morar sozinhos, daí assim, sozinhos com o irmão dele, que é gêmeos, que também tinha uma esposa. E com a situação que foi agravando cada vez mais, a esposa do irmão não aguentou a situação, foi embora, se separaram, e eu fiquei ali. Mas ainda não sabia de tudo que acontecia com o Márcio. E eu trabalhava fora na época, chegava tarde em casa, e muitas vezes chegava em casa, tinha pessoas que eu não conhecia dentro da minha casa, que eu nunca tinha visto. Muitas vezes aconteceu assim de ter brigas dentro da minha casa, e eu não sabia como agir. Eu não sabia o que acontecia ainda com o Márcio na época. Achava que ele só bebia, que era só um álcool na vida da gente. Uma das coisas assim que me levou assim a ficar até hoje, que a gente está junto, a gente está lutando, é que o Márcio nunca levantou a voz para mim. O Márcio nunca me agrediu fisicamente. Então, assim, e a gente foi lutando. Passado algum tempo,
a gente não dava certo mais morar junto com o irmão, porque era muita confusão dentro da nossa casa. Então nós fomos morar sozinhos. A gente não tinha nada, a gente tinha pouca coisa, tinha cama mesmo, guarda-roupa, e fomos morar sozinhos. Alugamos uma casa, começamos ali comprando algumas coisinhas, só que fizemos lá uma compra, compramos algumas coisas, e de repente o Márcio chega em casa e fala para mim assim: fui demitido do trabalho. Eu falei assim: nossa, Márcio, e agora? A gente tem dívidas, temos coisas para pagar. Ele: não se preocupe, porque a gente vai acertar tudo, eu vou adiantar tudo. Amanhã eu vou lá na empresa para levar a carteira, e daqui uns dias sai o acerto. Bom, confiando nisso, eu falei: tudo bem, então vai dar tudo certo. Mas nisso, o Márcio foi no outro dia na empresa para levar a carteira, como ele tinha me dito, e ele só voltou para casa depois de 3 dias. Com R$3 no bolso, R$2 no bolso. O acerto já tinha ido tudo. A gente não tinha mais nem um tostão. E quando o Márcio saía de casa, ele saía, levava o celular, eu ligava para ele a primeira vez, o Márcio só dizia para mim: estou chegando. Ligava na segunda, ele dizia a mesma coisa: estou chegando. Na terceira vez, o Márcio não atendia mais o celular, e eu não sabia mais o que estava acontecendo. Muitas vezes eu fiquei de madrugada, na beira da calçada, esperando o Márcio chegar, mas isso não ia resolver nada. Mas o Márcio demorou assim um bom tempo para chegar e abrir para mim e falar assim: olha, preciso de ajuda. Um certo dia, ele estava bem nervoso, eu vi que ele estava agitado, e fui conversar um pouco com ele. Foi quando ele me disse que já tinha sido até jurado de morte. Então, assim, eu vi que a situação era bem mais difícil. Após toda essa passagem, né, esse transtorno causado na família, um dia ela chegou até mim e perguntou se eu queria ajuda. Pela primeira vez eu falei: eu preciso de ajuda. E aí então ela falou: então vamos começar a procurar uma casa de recuperação para nós procurar esse tratamento para você melhorar. E assim então começamos a procura da casa de recuperação. Vamos ao nosso intervalo, depois a gente volta provocando um pouco mais essa história aí para a gente entender um pouco mais essa história desse casal. Olá, paroquianos! Atenção aos nossos avisos. Para os casais que irão participar do casamento comunitário, solicitamos devolver as fichas na secretaria paroquial o mais rápido possível. Queremos convidar todas as famílias para participar de uma tarde de reflexão, dia 8 de abril, às 14 horas, no Salão Paroquial. Venha participar do Retiro de Avivamento, que acontecerá dias 14 e 15 de abril. Inscrições abertas para formações coroinhas. Programação da Semana Santa. Segunda-feira, dia 26, Terço dos Homens, às 19h30. Na terça-feira, dia 27, estaremos atendendo confissões a partir das 14 horas. Terço das Rosas, às 20 horas. Quarta-feira, dia 28, confissões a partir das 14 horas. E novena perpétua, às 15 horas e às 19h30. Quinta-feira, dia 29, missa dos lava-pés, às 19h30. Sexta-feira, dia 30, às 9 horas, via sacra. Às 15 horas, adoração da cruz. E às 18h30, sairemos em procissão com o Cristo morto. Traga sua vela. No sábado, dia 31, bênção dos alimentos, às 9 horas. E às 20 horas, inicia a vigília pascal. Tragam suas velas. Domingo de Páscoa, dia 1º, missa da ressurreição, 5h30. Convidamos a todos para fazermos uma partilha.
Traga o seu prato e após a missa faremos um café com todos. E a missa do domingo de Páscoa às 9 horas. Todas essas informações de dias e horários já estão na nossa nova ferramenta, o aplicativo da paróquia, disponível para Android e iOS. Baixe já o seu. Estamos de volta para ouvirmos esse testemunho do Márcio e da Edna. Quero também provocá-los a contar um pouquinho aí para a gente se situar no tempo. Quanto tempo vocês têm de casados? Né? Quanto tempo durou esse drama de vocês? Podem ficar à vontade dentro daquilo que vocês estavam contando, né? Não tenham pressa também. Continuem, por favor. Então, a gente, depois que se reencontramos, aí no começo do ano de 2001, então a gente chegou em Curitiba, foi onde a gente se ajuntou, né? As roupas, vamos dizer assim, e ficamos durante aí 5 anos, então, vivendo desta forma, né? Então, foram 4 anos ali de autodestruição, assim, da parte da minha pessoa e sofrimento da parte dela. Então, foram 5 anos que aí, logo em seguida, que a gente, então, foi para a casa de recuperação para começar uma nova etapa da vida. Mas, pouco antes de ir para a casa de recuperação, o final ali do meu alcoolismo, como ela disse que eu comecei a tomar cerveja sem álcool, foi uma brecha que aconteceu para eu voltar a beber. E aí, quando eu voltei a beber, aí foi desastrador. Por quê? Porque não veio só a bebida junto, né? Aí veio a bebida, aí já estava fumando maconha, já tive contato com cocaína. E nos últimos 2 anos dessa trajetória, então, eu acabei chegando a utilizar o crack também, né? Quando comecei a usar o crack, aí eu achava no começo meio normal, porque eu, meu irmão, como ela disse, gêmeos comigo, e aí veio mais um irmão nosso, foi o par do padrasto do interior. Nós 3, chegava no final do mês, nós tínhamos a audácia de dizer um para o outro: nós podemos usar uma pedra de crack por mês sem problema nenhum, porque nós trabalhamos, nós temos direito. Olha o grau de insanidade. Isso não vicia. Isso a gente comentava. Então a gente usava uma pedra de crack por mês, isso uma cada um, e com o passar, caiu para 15 dias, uma semana, e quando se demos conta, nós estávamos totalmente sendo escravos das drogas. E aí não tinha mais força para sair. Às vezes até queria. E provavelmente o desejo ali, a vontade de parar, era verdadeira. Só que a vontade de usar acabava se tornando mais forte, porque a gente estava enfraquecido espiritualmente e psicologicamente. Então aí, nesses 2 últimos anos, foi assim devastador. Foi na época que eu perdi o emprego, estava quase perdendo a companheira, porque eu não dava valor a ela e nem a mim mesmo, né? E muitas das vezes, pra vocês entenderem melhor o grau que eu cheguei de dependência, várias vezes eu ia para ponto de ônibus, catar bituca de cigarro para fazer cinza para poder usar droga. Ou seja, eu não estava conseguindo sustentar o meu vício mais. Eu já estava totalmente autodestruído. É como se fosse um ser humano na face da terra apenas ocupando o espaço. Em várias ocasiões que eu tentava e não conseguia, eu pensava comigo mesmo: de repente, se eu me jogar na frente de um ônibus e dar fim na minha vida, eu resolvo o problema da minha família e o meu. E graças à misericórdia de Deus, eu fui covarde e não tive coragem de fazer isso. Passado então, algum tempo então, foi chegada a hora que tinha que dar um jeito na nossa vida, na nossa história. E como eu disse, por várias vezes a gente quase se separou, e uma das últimas vezes ela falou assim: meu amigo, só tem um jeito para nós dois agora, recuperação ou recuperação. Nesses 5 anos que a gente viveu, ali ele no alcoolismo, nas drogas,
Então a gente não tinha diálogo, nós não tínhamos uma vida de igreja, nós não tínhamos assim, a gente fazia planos para comer um cachorro quente e não conseguia, porque muitas vezes o Márcio não chegava em casa, ou a gente nem tinha mesmo dinheiro. E muitas vezes eu estava saindo para o trabalho de manhã, o Márcio chegando em casa. Então a gente não tinha uma convivência, uma vivência de família. Porque a gente quase nem se encontrava. Eu saindo para trabalhar e ele chegando. E quando ele chegava em casa de madrugada, cansado, né, porque ficava na favela, então assim, ia já dormir, a gente não tinha como conversar. Cheguei uma vez e na entrada de uma favela para procurá-lo, mas eu não tive coragem de entrar. Então, olha só a situação que a família também chega. A família fica tão doente quanto o dependente. Fica doente psicologicamente, faz coisas que nem imagina. E então, assim, quando o Márcio, eu cheguei a assim, tentar mandar ele embora de casa, cheguei a arrumar as coisas dele umas 3 vezes, arrumei todas as coisas, mas não tive coragem. No último momento, assim, eu não tive coragem de deixá-lo embora. A gente sentava, conversava, mas era só de momento, porque passava, ele falava, não vou usar mais, não vou mais sair de casa, tal, mas era só da boca para fora, porque ele não tinha mais força para sair sozinho. E uma das últimas vezes, na última vez, quando chegamos a essa situação, eu falei assim, olha, ou é a recuperação, procurar uma ajuda, ou a gente se separa. Porque eu não vou me afundar nesse barco junto com você. E a gente começou a procurar uma casa de recuperação. Na época, daí, lógico, fizemos uma lista, mas todas tinham um valor alto. E assim, a gente, como é do Santuário Santa Rita de Cássia, na época eu já estava começando a ir no santuário. E comecei a fazer a oração, a novena de Santa Rita, pedindo a intercessão de Santa Rita. Até que um dia, assim, quando eu abri a Bíblia de manhã, quando a gente conseguiu uma casa de recuperação, eu entrei em contato com a Casa Emaús, na época, nós entramos, e só que não tinha vaga. E lá a gente podia ajudar conforme podia. Só que não tinha vaga e tinha que aguardar. Só que quando, um certo dia, eu abri a Bíblia e não achei a novena de Santa Rita. Não encontrei. Folhei, não encontrei. Falei, vou fazer no coração e vamos ver, né? E vamos ver. Daí à noite a gente tinha que ligar para a casa de recuperação para ver a resposta. E quando eu cheguei à noite em casa do trabalho, eu abri a Bíblia assim, no que eu abri, a oração apareceu. Não era por acaso. E logo em seguida a gente foi lá para fazer a ligação. Ligamos lá na casa, o rapaz me disse assim, era na semana do Dia das Mães. O rapaz falou assim, olha, pode trazê-lo amanhã. Traz ele com um kit de higiene, me deu uma lista de coisas para comprar, e pode trazer ele amanhã. Daí eu falei assim, nossa, como que vai ser? E agora? Vamos embora. Daí ele falou assim, não, beleza, eu vou. E só que no dia que ele ia, eu não podia ir. Daí eu falei assim, minha cunhada, a irmã dele, falei, você pode acompanhar o Márcio? Posso, e ela foi acompanhá-lo. Então foi dessa forma que a gente foi procurando direcionar. Nessa ocasião que ela estava fazendo a novena, eu lembro que numa ocasião, eu sentei do lado da cama dela assim, e eu percebi a novena, e eu comecei a ler a novena ali também, né? Olhando, sem entender nada, porque eu não sabia rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, não tinha a primeira comunhão, não. Era só batizado, e os outros não tinham os outros ministérios, né? E aí o que aconteceu? Em algum ponto da novena eu vi escrito assim, faça o seu pedido, mesmo que você não tenha fé. Aí foi a chave para mim, né? Porque eu nem sabia o que era fé. E ali eu fiz então o meu pedido, que era conseguir se afastar do alcoolismo e das drogas, né? Então foram, desde o tempo que eu comecei a usar com o cigarro, comecei a fumar com 9 anos de idade,
Foram 19 anos se autodestruindo. Então eu não tinha mais controle nenhum sobre minha vida, né? Então meu pedido é, talvez ali, acho que foi a única vez que eu pedi verdadeiramente a Deus, me ajude, que eu não aguento mais, né? E a aceitação, né? Acredito que ali foi quando eu aceitei que eu sou um doente, que eu preciso de ajuda, que por mim só eu não conseguia mais sair daquilo, desse momento, dessa dificuldade. Como ela disse, né? O Márcio não estava presente em nenhum momento mais da sua vida. Numa ocasião, ela fazendo alguns exames médicos, precisava do meu apoio e eu se autodestruindo. Ela me ligava, eu desligava. Depois da segunda, na terceira, ela não me encontrava mais porque eu já desligava o celular. Ou seja, eu não queria ser incomodado. E isso eu dizia para as pessoas. Minha esposa está me incomodando. E ela lá, desesperada, pelo menos para obter uma palavra de apoio. E eu só dizia para ela, você não tem fé? Ou seja, a responsabilidade que se tornava de um casal, eu jogava a responsabilidade totalmente para ela. Isso é uma pena do que aconteceu, eu fazer isso. Por quê? Na verdade, eu não tenho nem a resposta, né? Talvez porque eu estava totalmente desligado do mundo e vivendo só em função das drogas, ou porque eu não queria ter a responsabilidade de apoiá-la. Alguma coisa estava fora do eixo que eu teria que encontrar, e hoje eu só tenho a certeza que eu encontrei a partir do momento que eu fui para o internamento, que eu comecei a ver a vida de uma outra forma, e aceitando sempre, que é só o dia de hoje que eu tenho que trabalhar, né? Se eu quero ser uma pessoa boa amanhã, a prática tem que começar hoje. A prática tem que começar agora. Que o amanhã, quando chegar, se ele chegar para mim, ele vai se tornar hoje. E aí eu tenho que melhorar o dia de novo, para que no dia seguinte eu esteja bem novamente. A gente iniciou a nossa recuperação, isso na comunidade Emaús, que fica no Atuba, né? Uma comunidade católica, do qual eu devo toda a minha sobriedade, toda a minha autoestima devolvida, tudo que eu sou hoje, eu desejo, eu agradeço ali, né? Que foi o início do renascimento do Márcio e da Edna, pode-se dizer. Essa história certamente não termina aqui, né, Márcio e Edna? Não. Claro que até agora a gente só ouviu a parte dramática de vocês. Então nós certamente precisamos de um novo programa para que vocês coloquem o triunfo também, né? A vitória, a superação e também a receita para aqueles que nos assistem, que acompanham este programa e que passam por esse problema, por essa dificuldade em casa. Por isso nós vamos nos despedindo. Seja você também um evangelizador. Compartilhe essas histórias, compartilhe esse programa com os seus amigos, com as famílias que você sabe que precisam de ajuda. Curta a nossa página no Facebook, no YouTube. E também nós agora temos um aplicativo. Todo domingo às 20 horas e terça-feira no mesmo horário. Então na terça-feira nós voltamos continuando a história do Márcio e da Edna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos.